Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: inciso 1, o respeito à privacidade; inciso 2, a autodeterminação informativa; inciso 3, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Inciso 4, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Inciso 5, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Inciso 6, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E inciso 7, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Artigo 3º. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, inciso 1, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Inciso 2, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional ou, inciso 3, os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Parágrafo 1º. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Parágrafo 2º. Excetua-se do dispositivo no inciso 1 deste artigo o tratamento de dados previstos no inciso 4 do caput do artigo 4º desta lei. Artigo 4º. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, inciso 1, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Inciso 2, realizado para fins exclusivamente, a linha A, jornalístico e artísticos, ou a linha B, acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7º e 11 desta lei. Inciso 3, realizado para fins exclusivos de: a linha A, segurança pública; a linha B, defesa nacional; a linha C, segurança do Estado; ou a linha D, atividade da investigação e repressão de infrações penais; ou, inciso 5, provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione graus de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais, previsto no inciso 3, será regido por legislação específica que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal,
os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta lei. Parágrafo 2º. É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3 do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Parágrafo 4º. Em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Inciso 2, dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Inciso 3. Dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Inciso 4. Banco de dados. Conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Inciso 5. Titular. Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Inciso 6. Controlador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Inciso 7. Operador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Inciso 8. Encarregado. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Inciso 9. Agente de tratamento, o controlador e o operador. Inciso 10. Tratamento. Toda operação realizada com dados pessoais, com as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Inciso 11. Anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Inciso 12. Consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Inciso 13. Bloqueio. Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Inciso 14. Eliminação. Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Inciso 15. Transferência internacional de dados. Transferência de dados pessoais
para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Inciso 16. Uso compartilhado de dados, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais ou entre esses e entes privados, reciprocamente com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados. Inciso 17. Relatório de impacto à proteção de dados. Documentação do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos. Inciso 18. Órgão de pesquisa. Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e fórum no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Inciso 19. Autoridade nacional, órgãos da administração pública, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Artigo 6º. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Inciso 1. Finalidade. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Inciso 2. Adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. Inciso 3. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Inciso 4. Livre acesso. Garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Inciso 5. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Inciso 6. Transparência. Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 7. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Inciso 8. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Inciso 9. Não discriminação, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Inciso 10. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.